Maravilha, maravilha. Tô animado, tá? Hoje eu vou falar de referência à vitrine, como a psicologia e a universidade se renderam ao culto da imagem. Introdução. Antigamente, uma professora universitária era símbolo de autoridade. Uma psicóloga representava confiança, equilíbrio, sabedoria. Hoje tudo isso foi substituído por filtros, frases prontas e poses sensuais. Sim, sensuais. O que aconteceu? Onde foi parar a credibilidade dessas figuras? A resposta é dura, mas clara, e elas se renderam ao mercado da imagem. A mudança na imagem das professoras universitárias. Antes, sobriedade, respeito, postura firme, referência intelectual. Hoje tentam parecer mais jovem, falam como alunas, agem como influenciadoras, influencer. Resultado, perdem autoridade e credibilidade. Viram um personagem num palco digital. Isso é verdade. O professor virou performer e a professora virou produto. Quando a professora quer ser mais uma no feed do que uma referência na sala, a educação perde. A psicologia como vitrine, não como base de confiança. A psicologia virou palco de e-books motivacionais genéricos, curso de autoestima com frases de Instagram, poses sensuais com legendas sobre trauma ou cura emocional, e o paciente virou público-alvo. O consultório virou uma vitrine emocional. Não se constrói confiança com o que te atrai pelo corpo, mas esconde a verdade da própria vida. Confiança se constrói com coerência, ética e humanidade. Para os homens, o deslumbre e a ilusão. Muitos homens se envolvem emocionalmente com a imagem dessas profissionais. Elas parecem livres, modernas, acessíveis, mas pertencem aos ciclos sociais fechados. Ciclos sociais fechados. Classe média alta. A maioria delas são classe média alta. Tá? O Estado Civil, quando é omitido, cria ilusão de abertura. Muitas mulheres, psicólogas, professoras, universitárias e psicólogas, né? É um fenômeno que eu tenho visto já há muitos anos já. Sim, elas omitem se são casadas ou não. O homem fecha o pacote emocional, achando que encontrou a mulher ideal, mas não passa de marketing emocional. De referência à vitrine, como a psicologia e a universidade se renderam ao culto da imagem. Você se encantou com a mulher real. Você se encantou por uma personagem do marketing psicológico. Para as mulheres, a desconfiança e a competição velada. Outras mulheres sentem o peso, desconfiam dessas figuras que misturam estética com autoridade. Se sentem pressionadas a competir esteticamente, mesmo dentro do ambiente acadêmico. A mulher que preza pela sobriedade é taxada de ultrapassada. A luta feminina por respeito está sendo enfraquecida quando o corpo vira moeda de autoridade. A consequência é uma geração sem referências reais. As professoras já não são mestres, são influenciadoras. Psicólogas já não são apoio, são vitrines emocionais. A nova geração cresce sem referências sólidas. O conhecimento perdeu lugar para o carisma de Instagram. Conclusão, o que fazer? Se quisermos recuperar a confiança, precisamos resgatar a verdade da postura, da ética, da autoridade real. Nem tudo precisa ser bonito, nem toda dor precisa virar curtida, nem todo profissional precisa se transformar numa personagem ou persona. O culto da imagem está substituindo a construção do caráter, mas ainda dá tempo de recuperar a essência, a verdade, a coerência, o respeito, porque sem isso tudo vira só vitrine vazia. Exatamente isso que está acontecendo de uns anos para cá no Instagram, no YouTube, talvez até no Facebook. Eu tenho percebido que até nas universidades hoje em dia, né, a gente fala da UniBTA, enfim, mas querendo ou não querendo, é exatamente isso que acontece na nossa sociedade hoje em dia. As mulheres, né, no caso, as professoras, que eu lembro em 2008, 2009, lá na FMU, né, por exemplo, com calça, blusa, um blazer, até uma psicóloga, eu lembro de uma psicóloga na época da FMU, a Teia, diga-se de passagem,
E eu consigo entender, de um certo tempo, que na época muitas mulheres vestiam exatamente esse padrão, certo? Muito esse padrão. E até mesmo uma professora, né? Uma camisa branca simples, uma calça jeans, certo? Uma loira, no caso, né, de uns 40 anos de idade, mas ou 50, não importa. Bom, o importante da gente começar a entender é que isso não começou de uma noite para o dia. Isso já começa há muitos anos. Eu lembro, há muitos anos atrás, já começava das alunas. As alunas na universidade já usavam vestidos curtos, saias curtas, decote, né? Teve até uma época que um professor, não vou citar o nome, claro, de economia ficou super sem graça, né? Porque as meninas, elas se deitavam literalmente na mesa dele, né? Com um decote evidente, bem evidente, né? Elas simulavam ou modulavam a voz para uma coisa mais sensual para ganhar uma média de 1 ponto, né? E o meu professor foi assediado ali durante vários semestres, talvez vários anos, né? Eu lembro de um professor de educação física, cara, foi incrível. Ele fez um comentário super sem graça, que ele estava na Baixada Santista, né? E ele adorava de ver uma aluna na Baixada Santista vestida de biquíni, né? Na frente dele e tal, literalmente. Né? Meu professor tinha uns 40 anos de idade, todo, né? Voando, né? Animadinho, porque viu a aluna dele, calor, né? Calor intenso. Ele adorava, diz ele que adorou dar aula para menina lá de biquíni, né? Isso lembrando, né? Não só os meninos lá, mas na época também tinha mulheres na sala de aula, tá? Então você imagina o nível da decadência moral. Foi professor de física, isso em 2008 e tal. Bom, depois nós vamos começar a entender mais ou menos o seguinte. Infelizmente ou não, é verdade isso, tá? Naquela época eu lembro dos batons vermelhos, das roupas curtas, tá? Era moda na época, barriguinha, né? As meninas de barriga de fora, tá? Não é igual hoje, né? A moda já é outra, graças a Deus, né? A gente está voltando um pouco ao tradicionalismo, ao conservadorismo no Brasil, em São Paulo, mas não tanto para a gente se animar muito, tá? Vamos com calma, né? Porque o negócio tá feio. Bom, de qualquer maneira, é muito importante a gente entender que hoje muitas professoras usam tatuagem, que eu acho às vezes desnecessário, tá? Infelizmente, nós temos hoje em dia a quebra de padrão. Nós temos o desconstrucionismo com essas ideologias que influenciadas aí pela Europa. Então, Derrida, Foucault, Marcuse e Sartre, enfim, né? Simone de Beauvoir, entre outros nomes aparece, né? Frida Kahlo, né? Kahlo, né? Infelizmente é verdade, tá? Essa guerra cultural hoje em dia ela existe, ela não está longe das universidades, pelo contrário, está dentro das universidades brasileiras, em curso de psicologia, marketing, publicidade, propaganda, enfim, jornalismo, ciências sociais, tá? Serviço social, enfim, né? O negócio foi, né? É óbvio que a gente pode voltar um pouco ao conservadorismo, ao tradicionalismo, né? Aquelas roupas mais fechadas, professoras com uma postura mais ética dentro da sala de aula, né? Nada de roupas transparentes, decote. A gente vai voltando com o tempo, né? Eu já fiz crítica diretamente nesse canal em relação ao NIP, eu já fiz crítica em relação ao Unicid, eu já fiz a crítica em Anguera, eu já fiz a crítica entre a Unip também. A Unip está cheio de pensamento progressista e a gente acha, ou achava, né, que o negócio é a USP, o negócio é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Não, o negócio é a UNB, Universidade Nacional de Brasília. Não. O negócio também está nas universidades privadas e a gente precisa entender isso. A UNG, a Universidade Nacional de Guarulhos, ela é privada, ela está mais para a direita e o conservadorismo. A FMU, a Universidade Municipal, a Universidade Metropolitanas Unidas, também está ainda na tradição,
porque é uma universidade de 1940, né? Na verdade tem 40 anos, mas ela foi mais ou menos ali em 60 que ela foi construída, a São Camilo e a Clarestiano. A Clarestiano por uma influência da Igreja Católica, então a tradição, o conservadorismo, até nos cursos de ciências sociais, a Clarestiano continua sendo ainda referência, diferente dessas instituições que eu já citei aqui, várias ligadas a um polo mais progressista, mais sexista e tal, né? Em curso de ciências sociais, serviço social, sociologia, enfim, nós precisamos tocar nesse assunto sim, né? A Unesp, a Unifesp, enfim, universidades federais, estaduais aqui em São Paulo, tem linhas mais progressistas e machistas, mas espera aí, todo mundo que sai de lá vai sair formadinho, né? Todo mundo progressista e marxista? Claro que não, tá? Nós não podemos esquecer que no curso de psicologia de São Paulo também tem evangélicos, também tem católicos, apostólicos romanos, também existem pessoas de outras linhas de pensamento. Nós vivemos o pluralismo, ideologias mais do que diversas, numa sociedade multicultural e urbana como São Paulo, tá? Então, relaxa, tá? O mundo não é progressista, nós não somos democratas, tá? Nós não temos influência Mandela, Barack Obama, enfim, tá? Existe ainda o liberalismo, o conservadorismo, o tradicionalismo, o anarcocapitalismo, enfim, existe punk, existe... Você está entendendo aonde eu quero chegar, né? Comunismo, enfim. Então o mundo não é só direita e esquerda, tá? Existem multidiversos universos e a gente está vivendo esta multidiversidade que faz parte da nossa democracia, certo? A sociedade é laica, plural, cristã, católica. Nós somos formados da influência da Igreja Católica Apostólica Romana há mais de 2000 anos, né? Das caravelas, os jesuítas, a formação ali dos indígenas, entendeu? Depois chega lá, né, os nossos africanos, certo? Né, Moçambique, você já sabe a história toda, Angola, entre outras civilizações que vieram trazer aqui o café, o açúcar, a cana-de-açúcar da Índia, certo? O café da Índia, que trouxeram e tal, levaram o nosso pau-brasil para o mundo e a Europa, certo? Então todos nós sabemos muito bem essa história, né? Entre o transatlântico, entre as cruzadas aí da coisa. Então todo mundo sabe muito bem que Minas Gerais teve, foi colônia, teve portugueses, muitas minas de ouro em Minas Gerais. Então assim, todo mundo sabe a história aí do Brasil. Pelo amor de Deus, certo? Qualquer pessoa sabe disso. Entendeu? Todo mundo sabe disso. Então, voltando, né? Faço muito anacronismo no vídeo, entendeu? Eu começo aqui, depois eu vou pra lá, depois eu volto pra lá, volto pra cá, entendeu? Quando vai ver, a gente já tá falando da cultura grega, egípcia, os sírios, né? A gente, né? Aqui o canal é doido. Bom, eu falei sobre o que mesmo? Professoras, marketing, publicidade, né? Sensualidade, erotismo, meu Deus do céu. Quebra de padrão, desconstrucionismo, feminismo radical, uma infinidade de informações, tá vendo? Realmente impressionante. Impressionante. Eu gosto de fazer isso, estou fazendo. E a gente vai falar um pouco sobre essas questões, né? Ah, eu lembrei. Eu queria falar sobre os comerciais da década de 90. E aí, né? Vamos falar sobre 90, tá? Bom, voltando 90, tá? Diferente de hoje, quando eu era desse tamanho, tá? Mais ou menos lá com meus 5, 6 anos de idade e tal. Muita gente não tinha televisão em casa. Mas vamos imaginar aí mais ou menos 9, 10 anos de idade. Beleza.
Quando nós estamos falando em 1990, nós temos que lembrar que os comerciais de antigamente não eram os comerciais de hoje, tá? Os comerciais de hoje são politicamente corretos, tá? Os comerciais do meu tempo não eram politicamente corretos, tá? Então, por exemplo, eu lembro de uma cena muito interessante assim, e olha que eu era criança, tá? Então imagina o seguinte, um homem estava correndo e tinha um semáforo numa avenida. Ele parava, ele colocava a mão assim, encostava no seio, né, na mama direita de uma mulher. E ela agradecia, né? Eu assisti um outro comercial que tinha uma plateia, né, homens gritando, e dizia assim, olha que interessante, dizia assim, tira, tira, tira. Aí a mulher tirava o sutiã e os caras diziam, põe, põe, né? Quem nunca, tá? Tem um outro comercial, cara, tinha da Suquita, polêmico, né? Da questão do assédio, lembra? Né? Tinha o El Chan. Gente, eu gosto de falar do El Chan. Para quem não sabe, a Globo, aqui em São Paulo, a Globo Rio de Janeiro, Globo, ela vai para Portugal. Em quem conhece um português ou conhece um brasileiro que mora em Portugal, sabe muito bem que os portugueses assistiam às apresentações do El Chan e diziam que as mulheres brasileiras eram prostituta. Cara, isso foi na época do Faustão da Globo. Então essa imagem objetificada, erotizada e tal. Outra coisa importante, programas como Xuxa, Angélica, Eliana, tá? Sem censura, tá? Eu falei sobre aquele Disque Hugo lá, que papel da indígena, quando eu era desse tamanho, por exemplo, né? Ela e tal, com o cabelo cobrindo. Então, eu era criança e a gente assistia o Disque Hugo, né? Desse jeitinho aí que você tá pensando. Fora, né, alguns... Eu acho que na Xuxa teve várias cenas de topless, né? Tal. Eu lembro do especial da Xuxa na Globo, quando eu voltava da escola meio-dia, tá? Não era igual essa coisa do programa Encontro da Fátima Bernardes. Então, quer dizer, a gente está falando de uma época sem censura. Topa Tudo Pô de Dinheiro, SBT, cara, programa do Gugu, uma porcaria aí que você já conhece, não preciso falar. A gente vai falando sobre... eu lembro de um comercial, cara, um comercial que a cena era assim, era de máquina de fotográfica. Acho que algumas pessoas lembram. Imagina a cena assim, tinha um menino, certo? Tinha um menino, ele simplesmente via uma mulher, duas na verdade, uma mulher loira linda de topless, e ele furtava a parte de cima, né, no caso como se fosse o sutiã, e saía correndo. E aí, para fazer um acordo com as mulheres e devolver a peça, né, no caso, ele exigia que ela e a amiga, né, vamos dizer assim, ou ela, no caso, fizesse o topless para devolver a peça para elas, né, no caso. Isso daí, cara, era tratado como referência para o comercial e tal. Então, assim, era uma coisa que objetificava a mulher, tratava a mulher como uma coisa nada, né, vamos dizer assim, e forçava a mulher a mostrar e tal, para devolver a peça. Isso daí, normal. Eu lembro de uma marca de calça jeans aqui em São Paulo, em que, por exemplo, a mulher ficava de topless lutando, não mostrava o seio dela, claro, né? Na época dos outdoors, antes do Kassab, né, ser prefeito de São Paulo, e lutando com os bandidos e tal. Fez sucesso, muitas mulheres gostaram, homens gostaram e tal, mesmo sendo uma cena, né, vamos dizer, de topless. Então a gente precisa falar sobre o passado, sobre as referências que estamos perdendo sobre a questão das roupas, da postura, dentro do ambiente acadêmico, das nossas universidades, talvez das escolas públicas em São Paulo e estaduais, enfim, tudo isso a gente precisa falar. Não é só pela questão do ECA, né, que tem desde 1990 e tal, mas a gente precisa tratar esses temas no sentido de
voltar, né, voltar naquele sentido, né, lá atrás, a esse modelo tradicional de postura, de ética, de respeito, de sobriedade, serenidade, aos ambientes, sejam eles as clínicas particulares, seja as universidades, seja onde for, meu Deus, né? Seja onde for. E o MEC, né, Ministério da Educação e Cultura, que corra atrás, tá? Então, esse vídeo é justamente para isso, tá? Infelizmente, muitas psicólogas mulheres estão seguindo o marketing, né? Vai no Instagram profissional aí, vê as fotos das profissionais que você vai saber mais ou menos onde eu quero chegar, né? Somos adultos, esse canal é pra gente adulta, não é pra criança, né? Se você está assistindo e você é criança e adolescente, você está no lugar errado, né? Papai não deveria nem dizer isso, né? Esse canal não é pra você, entendeu? Vai assistir Felipe Neto, vai assistir Lucas Neto, vai assistir Cauê Moura, vai pra lá, né? Aqui não é pra você, isso aqui é pra adulto, né? Se você é professor universitário, senta e assiste, né? Se você é acadêmico, senta e assiste. Se você é intelectual, assista. Agora, criança não, né? Esse canal foi feito para adulto, não para criança, né? Está assistindo, você está fazendo algo errado, né? Esse canal aqui é assunto pesado, assunto difícil, assunto denso, porque eu estou voltando em 1990, tá? Depois a gente vai falar de Peraí, vamos falar de Pica-Pau, vamos falar de Tom e Jerry, vamos falar só desenho pesado, conteúdo horrível para crianças, né? Para você ficar traumatizado. Eu lembro há muitos anos atrás, né, que tinha desenho que ensinava as crianças a colocar o dedo na tomada e levar choque. Eu lembro, hein? TV Record, ó. Tô lembrando aqui, gente. Quantas crianças não levaram choque nessa coisa, hein? Né? Entendeu? Pesado. Mas vamos voltando. Depois a gente vai pra cá, né? Depois, é verdade, eu vou tentar fazer um vídeo falando sobre a objetificação da mulher na década de 90. O que vocês acham? Acho legal. Vamos falar de Xuxa, vamos falar de Angélica, vamos falar de Maravilha, vamos falar sobre, meu Deus, várias e várias e várias. O axé que estava nas alturas, né? Axé também, meu Deus do céu, só conteúdo horrível, né? Meu Deus do céu. Bom, enfim, né? A geração perdida de 1990. O que você acha? Lembrei. E a polêmica do... A polêmica do... Ai, Jesus querido, tem... Nossa, tem várias, né? Eu lembro até hoje, Mamonas Assassina, cara. Quando eu era criança, as crianças cantavam nos ônibus pra ir lá no zoológico aqui em São Paulo, cantava... Olha só o nível da criançada antigamente, hein? A criançada cantava o Sabão Cracrá. E fora o pé você sabe muito bem, então, crianças, tá? Não sabia que aquilo era apologia a cannabis. Mas na época tinha isso. E a gente hoje falando aí mal aí do Marcelo D2, do Plant Ramp, década de 90, sucesso na MTV. É isso aí, garotada. Vamos voltar no tempo e falar sobre 1990, a era perdida que ninguém quer voltar, porque é só conteúdo pesado, tá? Eu falei sobre pátio, eu falei sobre cartaz, eu falei sobre apresentação de axé na escola da prefeitura, que foi uma porcaria. E, claro, não posso esquecer dos meninos sem camiseta dançando de forma nada religiosa e cristã, né? Ó, e as meninas gostavam, as menininhas lá de 12, 13 anos de idade. Um absurdo! Cadê o ECA? Cadê o Ministério Público? Não tinha essas coisas, ninguém falava, não tinha internet, pobre não tinha internet, esqueceu? Pobre não tinha computador também. Eu lembro até hoje, o menino da minha sala de aula, cara, as meninas adoravam, passando a mão na barriga dele, ó. Hoje em dia é assédio, violência contra criança e adolescente,
né? E ele gostava, aquele menino safado. Acho que até pegou uma menina, se eu não me engano, viu? É... eu vou fazer uma outra coisa. Vou falar, claro, sobre a objetificação da mulher no próximo vídeo. Vamos subir esse canal. E depois a gente vai falar sobre a violência que acontecia contra os homossexuais dentro das escolas públicas de São Paulo. Desde a voadora lá daquele menino que não queria que o menino gay entrasse dentro da sala. Eu lembro até hoje no ensino médio. Só não vou falar o nome do rapaz, né? Por questões de óbvio, né? Até e tudo mais. Mas ele dava voadora num rapaz que era gay, pra você ter uma ideia, né? O rapaz chegava da outra sala e tal. Ele falou uma vez, ele era nordestino, eu lembro até hoje, ele falou, não gosta de gay, né? Ele não gostava de gay, né, no caso. Ele não gostava. Lembrei disso. Uhum. Vamos falar sobre violência na escola, vamos falar sobre bullying, vamos falar sobre assédio. Falei de assédio também, legal. Bom, é isso aí, né? É isso aí. Então vamos voltar no tempo. Uma vez eu estava conversando com um cara, meu, engraçado isso, lembrei disso. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim que quando o filho dele estava assistindo a Angélica na TV Globo, ele estava olhando as pernas da Angélica, que tinha uma pinta, né? Não sei se ainda tem. E o cara assistindo o filho dele lá e ficando admirado com a Angélica, né? E ele falou isso pra mim assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, caramba, o cara olhando as pernas da Angélica. Uau! Né? Momentos revelações. Interessante, né? O cara olhando as pernas da Angélica. Interessante. Interessante, meu povo, né? E a gente assustado com os cartazes na mecânica. Ah, sim, tinha muito. Ixi, você chegava antigamente, cara, em qualquer mecânica em São Paulo e tinha aqueles cartazes da, acho que é da Pirelli, não sei qual que é as marcas lá e tal, outro. Os caras gostavam desse negócio, né? Imagina, né? Quem não deixava um carro, dona de casa, mulheres, filhas, né? Sua filha frequentando a mecânica e vendo as fotos nada religiosas e cristãs, né? Hoje em dia a gente tira a foto, manda para o Ministério Público e denuncia o mecânico. Mas naquela época ninguém tinha maldade, ninguém pensava nisso, né? Mas é isso aí, meu. Eu lembrei disso. Objetificação da mulher brasileira, tá vendo? E é isso aí, vamos subir no vídeo, vamos falar de Gugu, falar de Faustão, vamos falar de cultura, vamos fazer de tudo. Sem, né? Eu falei até, né? Falei, tá, a gente vai falar de tudo isso em questões e tal, né? A Era Perdida de 1990, a geração que quer esquecer. Ai, Jesus querido. Tem um lado bom, pelo menos, que é as coleções da Faber-Castell, tá? Eu acho que isso é a coisa boa, né? Para quem já usou chapéu de burro, já ficou atrás de porta, a professora já cortou a unha em sala de aula também, colocando no colo dela. Ah, pelo amor de Deus, nada me traumatiza mais. Vambora, vamos subir esse vídeo. E é isso aí, né? Interessante, a geração perdida que quer esquecer. Acho que é isso que a gente vai colocar nesse vídeo, a geração perdida que quer esquecer. 1990, a geração perdida. Presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco lá atrás, Fernando Henrique Cardoso, prefeita Marta Suplicy, Erastes Quercia, também peguei a fase dele, já morreu já há muitos anos, MDB, SP. Depois nós temos o Paulo Maluf, né? O Celso... Não, tem um outro lá, foi prefeito de São Paulo, esqueci o nome dele. Depois do Paulo Maluf entrou um outro prefeito e tal. Depois a gente vai lembrando. Geraldo Alckmin, né? Foi governador de São Paulo aí, acho que por 20 anos, né? Me formei no ensino médio em 2006, meu irmão. Só doideira. Eu vou fazer um vídeo, agora é sério mesmo, comparando a escola pública
e a FMU. Aguarda, porque esse vídeo ele é bem interessante, porque eu vou fazer a comparação entre uma escola pública, né, e a FMU, tá? Esse vídeo é legal, esse vídeo é interessante, é uma comparação bem legal mesmo.